E está no ar mais um TV CCIH, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no 16º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção. E hoje, no nosso sofá, nós temos essa figura ilustre, o Dr. Antônio Tadeu, que é médico infectologista, proprietário do CCIH Cursos e está comemorando 15 anos de liderança no mercado de trabalho. Hoje, ele vai falar um pouco para a gente sobre toda a trajetória dele e a felicidade de estar comemorando essa data tão importante. Bom dia, professor. Bom dia. Então, estamos comemorando 15 anos, não é, dos cursos que já formaram mais de 8.000 profissionais de saúde em todo o Brasil, desde em todas as áreas geográficas do Brasil, da Amazônia até aqui Porto Alegre, né? E isso nos deixa muito satisfeitos pelo impacto que isso tem na saúde da coletividade. Mas conta pra gente um pouco como surgiu, como veio essa ideia de fazer esse curso de controle de infecção, de se aprofundar nesses estudos? Então, essa história começa bem antes, não é? Começa quando a gente teve a ideia de montar uma comissão de controle de infecção, quando não havia qualquer legislação que falasse a respeito de você ter alguma coisa, né? Esse grupo que a gente formou, ele já começou multidisciplinar lá no Hospital do Sepaco. Que inovação, né? Foi uma grande inovação, porque as outras CCIHs que tinham anteriormente eram assim, uma enfermeira montava, como foi a Maria Lúcia Pimentel no 9 de julho, aqui o Ernesto Dornelles foi um sanitarista que montou. Quer dizer, embora elas fossem multidisciplinares, né? Por exemplo, na Santa Casa era o Igor, que era microbiologista, elas tinham um foco. A nossa não, ela já começou multidisciplinar e foi por um negócio muito interessante. O nosso hospital veio para um prédio que até o segundo andar era um hospital, com tudo, com central de material, com centro cirúrgico, e do segundo andar para cima era um prédio em construção. Então a gente ficou apavorado. Falei, será que isso aqui não vai ter repercussão no paciente? Então eu conversei, o Zé Carlos, que era o microbiologista, a Marilda, que era enfermeira-chefe, falou, vamos tentar estudar isso. E naquela época, achar livros sobre infecção hospitalar no Brasil não era muito difícil, porque além de tudo a gente vivia uma série de restrições, não só políticas como econômicas, para você importar coisas de fora, não existia internet, nada. Então era uma loucura. Mas a gente foi estudando e esse trabalho ganhou uma repercussão lá em São Paulo. E a partir daí, nós fomos convidados a dar algumas aulas, não é? E essas aulas, sempre as mesmas pessoas que estavam assistindo, 4 ou 5, não era mais do que isso. Daí nós falamos, pô, vamos nos reunir, em vez de eu ficar dando a mesma aula para vocês sempre, para a gente aprofundar o estudo de controle de infecção. E daí, por exemplo, Marilda e Zé Carlos lá do Sepaco, um enfermeiro e um microbiologista, eu, mais o Dr. Paulo, que era lá do Hospital Municipal Savoia de São Paulo, e a Meire, que era enfermeira de lá, que agora está na Unicamp, aí a gente resolveu criar esse núcleo. Esse núcleo daí teve três coisas foram fundamentais para o crescimento do núcleo. Primeiro, a AIDS. Ficou todo mundo apavorado com medo de se contaminar. Então, poxa, esses caras já estão estudando isso. Segunda coisa foi o quê? Foi a portaria 196, né, de 83, que aí os hospitais falaram, opa, parece que a gente vai ter que cuidar disso. E depois, principalmente, a morte do Tancredo Neves. Aí, esse grupo foi valorizado, não é? O próprio Ministério criou os centros de treinamento e, em cima disso, então, foram fundadas as associações que hoje fazem, estamos no 16º Congresso, né? O primeiro foi feito pela gente, lá em São Paulo. Muito bem, mas a sua história tem algo muito marcante, professor Tadeu, que é o seu livro, né? Que ganhou um prêmio de representação a nível nacional, ganhou o troféu Jabuti, o maior prêmio da literatura brasileira. Conta qual é o tema desse livro, o que é que ele aborda e qual é a importância que ele traz até hoje na sua vida, a repercussão nos alunos. Muita gente passa lá no stand e pergunta se ainda tem o livro do professor Tadeu para vender. Conta um pouco da história desse livro para a gente. Então, esse livro, a gente ficou quase que 10 anos fazendo o livro, é uma loucura. Naquela época, as condições de fazer um livro eram muito diferentes das que são hoje, né? Mas a ideia do livro, não é? Ele chama Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da saúde. Foi exatamente abrir a nossa cabeça.
além de ser um livro profundo em relação à infecção hospitalar, a gente já começou a abordar o controle de infecção em outros cenários. Por exemplo, hoje se fala de IRAS, né? Infecção relacionada à assistência à saúde. Esse livro chama exatamente Interfaces da Infecção Hospitalar, porque ele já abordava, por exemplo, consultório odontológico, abordava asilos, abordava instituições para doentes crônicos, coisas que na época não eram a abrangência comum do controle de infecção. Mas a gente pensava que aqueles princípios não deveriam ficar restritos ao ambiente hospitalar. Mas não foi só isso. Por exemplo, a gente abordou até um capítulo que até hoje não é discutido, que é controle de infecção em presídios, que é uma coisa maluca. Você vê um presídio superlotado, né, pacientes com HIV, sei lá. Enfim, pacientes não presidiários, no caso, né? Então o livro, e além disso, eu acho que o livro tem uma outra coisa muito importante, né? Eu acho que a parte de história que tem no começo do livro, que é uma coisa que particularmente eu gosto muito, né? De a gente entender o contexto histórico para saber como a gente chegou até aqui, para onde a gente vai. Eu acho que isso ajudou muito o livro ganhar o Prêmio Jabuti. E para nós foi uma surpresa gigantesca, né? A gente, primeiro foi a emoção, né? Primeiro, é o único livro que eu escrevi. Então, primeiro ele está entre os 13 que eles selecionavam, né, melhores livros. Depois entre os 3 que iriam ganhar o prêmio. Mas depois, no dia, a gente sabia que ficou em primeiro lugar. Quer dizer, isso foi uma coisa assim, tinha escritores famosos lá presentes, que também ganharam o Jabuti naquela época, Lígia Fagundes Telles, enfim, várias pessoas de ponta estavam lá, né? E o incrível que pareça, que até hoje eu não consigo entender, os caras até brincaram comigo no momento que eu recebi o prêmio, que a nossa equipe, né, recebeu o prêmio, eu, o Nelson e a Maria Olívia. O que foi que aconteceu naquele momento que foi muito interessante? Nós fomos o livro mais aplaudido no evento do Rio Centro do Rio. Eu não sei, porque eu não convidei ninguém, né? Agora, por que aconteceu aquilo? Até hoje eu não sei. Eu só sei que o próprio cara, na hora que ele está me cumprimentando para dar o prêmio, ele fala: vocês trouxeram a família? Eu falei: não, não trouxemos, né? Eu não sei por que está acontecendo isso. Então acho que é um negócio muito bacana. E esse livro realmente, né? Não só no Brasil, fui dar uma aula em Portugal, eu vi a mesma coisa que eles diziam aqui para mim, era a Bíblia do controle de infecção. Isso deixa a gente, né? E os 112 pessoas que colaboraram no livro, extremamente felizes. Parabéns pelo sucesso. Mas, professor, o congresso aqui em Porto Alegre teve abertura no dia 7, né, lá no teatro, e nós tivemos a presença do Didier Pité, que fez a entrega do Prêmio de Excelência em Higiene das Mãos, e nós podemos acompanhar aqui no palco, tem muitos alunos que foram ex-alunos, no caso do seu curso, né, como o hospital em Salvador, que ganhou esse prêmio, o hospital em Curitiba. Qual foi a emoção do senhor estar sentado lá na plateia e quando foi chamado os representantes desses hospitais ver ex-alunos do seu curso? Bom, emoção não tem palavras para dizer, né? Até porque eu acho que uma coisa assim é muito importante, né? Uma das características do curso, que ele procura ser moderno em termos pedagógicos, né? Então a gente substituiu aquelas provinhas só para o professor ficar contente que pegou o aluno numa questão e o aluno esquecer na semana seguinte. A gente faz todas as avaliações estimulando primeiro a integração das pessoas, porque CCH você tem que desenvolver essa habilidade de se integrar, e segundo, desenvolver criatividade. Então eu acho que em cima disso tudo que a gente fez, deve ter tido algum papel importante para que eles tenham desenvolvido coisas extremamente criativas. Por exemplo, esse hospital lá de Salvador que ganhou o prêmio, né, eles fizeram um negócio altamente criativo, eles criaram uma carteira de habilitação para os profissionais de saúde que conseguiam usar melhor o álcool. Quer dizer, conduzir bem essa técnica, eram bons condutores. Pois é, pela primeira vez eu vi carteira de habilitação para condução premiar álcool, né? É importante fazer o teste para renovar, né, professor? É isso, tem que renovar, tal. Eu achei uma ideia extremamente criativa e é isso que pra gente, isso é que é emoção, né? Quer dizer, você perceber que, de certa forma, fugir do convencional, estimular a criatividade dos alunos, foi fundamental. Um outro exemplo que não está aí, mas que não ganhou prêmio, né? Mas, por exemplo, a gente encontrou ontem o Sérgio aqui, que fez aquele filme sobre controle
controle de infecção, que até hoje é um clássico, todo mundo já deve ter assistido, ou o pedacinho do muro, né, que satiriza a queda do muro de Berlim com a resistência microbiana, ou o filme completo, que eles colocaram lá um pedaço do Dr. House, quer dizer, um monte de coisas. Eu acho que isso é legal, entende? A gente está ajudando a mudar esse comportamento do próprio profissional de saúde, né, por conta dessas ações do controle de infecção que excedem a parte técnica, né? É uma abordagem muito mais assim que de outras profissões até, né, de um pedagogo, enfim, de um psicólogo, de um assistente social, pessoas que têm uma visão diferente e que vão contribuir muito para o controle de infecção também. Muito bem. Então, professor, durante o congresso nós recebemos visitas ilustres aqui na TV CCIH, como o Antônio Bandeira, o médico infectologista, inclusive está aqui nos assistindo, né, que descobriu, melhor dizendo, o primeiro caso de Zika vírus no Brasil, a Denise Cardo também, que trabalha no CDC lá nos Estados Unidos, o Carlos Starling, que trouxe a metodologia NIS para o Brasil. Então, todos passaram aqui pela tela da TV CCIH, estiveram no stand e todos deixaram uma mensagem para essa nova geração de infectologistas, de controladores de infecção que estão sendo formados diariamente, inclusive pelo seu curso, que já formou mais de 8.000 alunos por todo o Brasil, inclusive alunos no Distrito Federal. Mas agora a gente quer aquela mensagem do coração, daquele que é o nosso paizão, né? O grande professor que foi disputado com Didier Pité lá na abertura do congresso, eram fotos, ou o professor Tadeu ou o Didier lá. Então, essa mensagem especial que a gente quer receber do senhor, professor, fala pra gente o que é que o senhor quer plantar em cada um de nós, que é essa nova geração que está vindo aí. Bom, eu acho que o que eu quero plantar é uma coisa que começa meio trágica, mas que é importante. Eu acho que é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde coloca que entre 2030 e 2050 as infecções voltarão a ser a principal causa de morte no planeta, né? Voltarão, superando todas as demais doenças, né? Isso por conta do quê? Ou por conta de doenças emergentes, não é? Ou por conta da resistência microbiana. E o que a própria Organização Mundial da Saúde diz? Ela diz que o que é fundamental é a CCIH. Por quê? Porque a CCIH trabalha com controle de antimicrobianos há muito tempo, certo? E ela também é fundamental porque na maioria dos hospitais ela abarca o quê? A vigilância epidemiológica. O AIB aí chegando, daqui a pouco. Legal aí. Então, ela abarca a vigilância epidemiológica, inclusive a notificação de doenças emergentes, como foi o caso do Bandeira, por exemplo. Então, a CCIH, veja bem, ela é que vai dar o alerta para a ocorrência desses episódios e ela é que vai organizar dentro do hospital como você impedir que essa doença se espalhe lá dentro, porque muitos desses surtos, o hospital acaba sendo um foco de replicar essa doença para toda a comunidade, através da contaminação do profissional de saúde. Então eu acho assim, por conta disso tudo, a OMS diz, né, que o controle de infecção vai ser a coisa mais importante para a saúde do mundo no século XXI. Então, gente, eu queria dizer para quem trabalha com controle de infecção, sintam prazer nessa atividade, porque a responsabilidade de vocês excede, como a gente mesmo falou naquele vídeo, né, excede a segurança do paciente. Por que a gente tem que estar só preocupado com o paciente internado? Não, nós temos que estar preocupados com toda a humanidade, e inclusive com nós mesmos, porque nós podemos morrer de uma doença infecciosa não tratada, ou por um distúrbio ecológico, ou enfim por viagens internacionais da globalização, ou porque pegamos um germe multiresistente no nosso hospital pelo uso inescrupuloso, já vou chamar até disso, de antibióticos. Muito bem, professor. Uma novidade que seu curso traz, agora em 2019, né, que está às portas, é o curso de segurança do paciente, que foi algo que o senhor acabou de falar, que está em alta, né? O senhor tem todo esse legado de 15 anos de curso em CCIH e CME, e agora traz a novidade quentinha para você que está nos assistindo, que vai ser o curso MBA em segurança do paciente, né, que é assinado pelo professor Antônio Tadeu, que é uma referência em cursos. Como é que o senhor pensa em trazer o lançamento desse curso? Está confirmado para 2019? O curso está confirmado, sim, em 2019,
E a gente está corrigindo um problema que está acontecendo no Brasil, que as autoridades estão meio atrapalhadas, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte, se você for avaliar, primeiro deixa eu falar uma coisa, eu estou estruturando esse curso com profissionais importantes, né, no tema segurança do paciente. Vou citar um deles, que é o Dr. Vitor Grabois, lá da Fiocruz. E ele percebeu uma coisa muito importante, que era óbvio. Ele disse assim para mim, olha, onde a segurança do paciente funciona, ela ou está diretamente ligado à CCIH ou é profissional da CCIH que está tocando isso. Isso é óbvio, porque de certa forma a CCIH nunca se restringiu à doença infecciosa. CCIH é tudo lá, né, como a gente fez no vídeo, é um posto Ipiranga de tudo que acontece no hospital. Então veja bem, então onde a CCIH está junto com a segurança do paciente, a coisa está funcionando. Onde está separado, é uma coisa que cai de paraquedas lá, não está funcionando. E por que está funcionando? Porque a CCIH já, desde 63, vamos colocar a experiência do primeiro, a CCIH que teve aqui, trabalha a equipe multidisciplinar, trabalha comportamento humano no hospital. Então, eu acho que o grande furo que está acontecendo aqui no Brasil, tudo que está sendo feito de segurança do paciente está ignorando, jogando fora praticamente, né? Não incorporando essa experiência. E o nosso curso quer resgatar isso, quer dar uma visão de segurança do paciente, mas integrado com o controle de infecção, com gestão de risco, com qualidade e tudo isso ligado a uma coisa que se chama epidemiologia hospitalar. Então é um curso que se pretende inovador, entende? E para trazer para o rumo certo a implantação da segurança do paciente, na nossa opinião, né? Para o rumo certo, então, a implantação das estratégias de segurança do paciente para os hospitais brasileiros. E eu acredito que vai ser um curso tão importante como outro que a gente tem de CME com a professora Kazuko, né? Porque acho que esse é o tripé, olha, segurança do paciente, controle de infecção e esterilização. O hospital que não fizer isso direito vai estar jogando dinheiro fora, porque ele vai estar trabalhando errado, vai estar tendo infecção, vai estar tendo eventos adversos, entende? Então o que a gente pretende fazer é controlar essas adversidades. Eu acho, um gestor, por exemplo, que não controle a atividade intrínseca da sua instituição, vai falir a sua instituição, porque ele vai perder muito dinheiro ou vai perder a clientela. Então eu acho que esses cursos são fundamentais e serão muito importantes para a contribuição do CCH Cursos para a saúde da coletividade. Muito bem, professor. Uma maravilha, né? Muito bom ter o senhor aqui conosco, né? Falando tudo isso pra gente aqui, que foi uma verdadeira aula, né, gente? Que a gente teve com o professor. Quem é professor parece que é nato. Onde tá, ele não fala, ele dá aula, ele dá uma palestra. Mas deixa eu falar uma coisa. É que o Bandeira aqui fez eu me sentir dando aula e dando uma entrevista. E quando eu vi ele fazendo assim, então, ó... O Bandeira tá aqui com a gente, né? Vem cá, Bandeira. Vem cá, Bandeira. Parece aqui. Vem mais pra cá, professor. Vem cá um pouco, né? Entra no rolo aqui. Nesses 15 anos, né, de CCH Cursos, nós estamos aqui com essas figuras ilustres. Acabei de uma entrevista aqui com o professor Tadeu no nosso sofá e o Dr. Bandeira, que é médico infectologista, que esse ícone também está aqui no nosso simples sofá, mas já teve na telinha da Globo, gente, já teve nos Estados Unidos, e essa figura aqui tão carismática. Bandeira, fala um pouco pra gente de tudo isso que você absorveu do professor Tadeu e qual é a sua percepção em relação ao que ele falou para a saúde da coletividade. Eu acho que tudo que o professor Tadeu abordou, assim, nada melhor do que um craque para sintetizar, né? Porque essa é a grande capacidade que uma pessoa que tem um conhecimento muito grande consegue fazer, sintetizar rapidamente toda uma história gigantesca que é o controle de infecção. O professor estava falando sobre a questão de transmissão hospital, fora da comunidade, eu lembrei imediatamente do Ebola, que a gente não tem, graças a Deus, ainda no Brasil, né? A gente não sabe se algum dia isso vai ocorrer, mas mostra exatamente isso. Quantos profissionais de saúde morreram cuidando de pacientes com Ebola? Como a transmissão era gigantesca, inclusive a gente viu na Espanha profissionais que se contaminaram, nos próprios Estados Unidos, os pacientes que foram transportados para lá, profissionais que se contaminaram com
com o ebola. Então, isso mostra que essas fronteiras entre o hospital e a comunidade, elas não existem, na verdade. Os micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus, etc., eles permeiam os ambientes hospitalares. A gente, na época da Zika, inclusive, desconfiou que alguns pacientes dentro do hospital puderam ter contraído Zika intra-hospitalar, ou seja, uma transmissão nosocomial do próprio vírus, porque em alguns hospitais você entrava o Aedes aegypti pelas deficiências de você manter esses insetos fora do ambiente hospitalar e puderam possivelmente transmitir. Então são essas situações que mostram. A outra é o que o próprio professor também, o PT, comenta, que a melhor arma para se iniciar e se concretizar a segurança do paciente é você começar pela higienização das mãos pelos 5 momentos. Então, ele é outro, exatamente com a mesma visão do professor. Segurança do paciente, ela tem que ser, ela inicia e ela continua com o controle de infecção. Você gerar 1000 artifícios para sair do controle de infecção para falar em segurança do paciente é simplesmente negar a segurança do doente. Eu acho que esse é um aprendizado que tem que ser realmente, não pode ser desvirtuado. Tem que pensar assim, é o controle de infecção que vai poder chegar nas diversas interfaces que a segurança do paciente quer chegar. E é melhor, porque está estruturada. As outras áreas que a segurança do paciente busca, elas não estão estruturadas e não tem história como a CCH tem. E a CCH, a nossa história, pode contribuir para que essas outras coisas sejam legalmente incorporadas. Eu posso fazer uma pergunta para o Bandeira? Eu acho que aproveitar, né, Bandeira? Uma coisa que sempre me preocupa, primeiro assim, deixa eu dar um depoimento sobre o Bandeira. Na Bandeira, acho que é um médico completo. Ele, ao atender o paciente, ele já tem aquilo que todos deveriam ter, que é a visão ecológica, que é a visão, entende? Porque, por exemplo, eu acho que o fato, né, de você, de certa forma, perceber uma nova doença veio em cima disso, né? Ele não fica contente com o diagnóstico só do paciente ou com o tratamento daquele paciente. Ele pensa ao mesmo tempo no paciente e na coletividade, né, Bandeira? Isso é uma coisa, já é interna em você, pelas suas características, da sua própria personalidade. Então, eu queria te fazer uma pergunta. O Brasil tem a Amazônia, né, que é, eu acho, que dizem que é a maior reserva biológica do planeta. Você acredita que a gente possa enfrentar alguma doença nova à medida em que o desmatamento avança, que tem uma perspectiva política aí de deixar o Ministério do Meio Ambiente meio que em segundo plano, ou até incorporado ao Ministério da Agricultura, que eu acho um absurdo, de não tirar o desmatamento, sei lá, de terras, desmatamento de desmarcação, sei lá, de terras indígenas. Isso também eu acho que vai haver uma certa invasão na Amazônia. Você acha que isso é um campo potencial para que surjam doenças emergentes e desconhecidas, se isso realmente se efetivar nos próximos anos? Eu não tenho dúvida, professor, não tenho dúvida. A febre amarela já está mostrando isso. Desde 2000, a gente tem um movimento das epizootias de febre amarela junto com casos humanos que foi fazendo a direção que era norte e centro-oeste para o sudeste. Então a gente tem esse cinturão que exatamente foi de migração já desses primatas não humanos, junto com os vetores, junto com a doença. E hoje você tem a febre amarela. Hoje, o principal foco hoje de transmissão dentro das epizootias está no litoral de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Então você vê, imagina uma doença que estava na Amazônia há algumas décadas, hoje ela está acometendo o litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. Então isso mostra que essas forças de migração dessas epizootias tem a ver com as forças ambientais de desmatamento, etc., de uma série de questões ambientais que estão vindo. E a Amazônia, hoje, a gente tem centenas de arbovírus que circulam lá de forma silvestre. Se a gente invadir e tirar isso aí, isso sofrer vamos chamar assim, uma readaptação, vai ser caótico. A gente vai ter febres hemorrágicas que a gente tem hoje lá e que, às vezes, o indivíduo morre sem a gente conseguir um diagnóstico. Recentemente, estava conversando com uma profissional de Roraima, ela dizendo exatamente isso. Fizeram tudo e o profissional teve uma febre icterohemorrágica, que não era malária, que não era febre amarela e não se sabe o que era. Deixa eu aproveitar, fazendo mais... Eu vou pedir licença porque eu tenho cara desse ver. Então, pera lá, Bandeira, só uma coisa voando assim. Sim. E isso é o grande, né, a grande coisa de ser infectologista, né? A gente, além de parar num único sistema, a gente discute ecologia, discute um monte de coisas e vê as doenças integradas com a natureza, né? É isso aí, né? Isso é bom. Legal, Bandeira. Obrigado, viu? Bandeira, muito obrigada e boa palestra. Boa palestra.
Professor, falamos algo bem interessante aqui, que o Bandeira trouxe, né, que o Didier Pittet falou em relação a que a segurança do paciente começa com a higiene das mãos, não é isso? E nós sabemos que existem 5 momentos para higienizar as mãos. Vamos recapitular para quem está nos assistindo. Então, antes de ter contato com o paciente, eu preciso o quê? Higienizar as minhas mãos. Então, antes de realizar procedimentos assépticos, eu também tenho que lembrar de quê? Higienizar as mãos. Muito bem. Após exposição a fluidos corpóreos, eu também tenho que ter esse cuidado de higienizar as mãos. Após tocar o paciente, eu também devo higienizar as minhas mãos. E também após tocar áreas próximas ao paciente, também deve realizar a higiene das mãos. Então é isso aí, pessoal. Olha só, que entrevista bacana para vocês com tanto conhecimento, né? Você que deseja ser um controlador de infecção com título MBA e também gestor em saúde, você que deseja fazer uma pós em CME, você não perde por esperar. Corre lá no site. Qual é o site, professor? É www.cch.med.br. E em breve, segurança do paciente também. Isso aí. Então você garante sua matrícula. Nós temos cursos em mais de 10 estados do Brasil, sim. Então você tem a oportunidade, se você deseja que tenha o curso no seu estado, se você percebeu que não tem no seu estado, como é que faz, professor? Então, o que tem? Nós temos no site um link para você fazer votar na nossa enquete. Porque é a partir dessa enquete que a gente seleciona as cidades mais votadas para ter novas turmas do curso, não é? Deixa eu aproveitar e falar uma coisinha do que o Bandeira disse, que eu acho que é interessante a gente lembrar uma coisa. Gente, para você que é um estudante de medicina, um estudante de enfermagem, eu acho que é uma coisa importante. Olha, o controle de infecção, eu acho que é uma área, como segurança do paciente, mas principalmente o próprio controle de infecção, de um campo de trabalho amplo, porque você deve fazer o controle de infecção, mesmo sendo um profissional que trabalha numa UTI, enfim. Eu acho que é muito interessante você fazer a nossa pós-graduação, porque você vai aprender muita coisa que infelizmente você não aprende na faculdade. O ideal era que todo profissional de saúde, né, tivesse essa formação, mas não tem. Então, mesmo que você não vá atuar nessas áreas, é muito interessante a informação que você vai receber para o seu desenvolvimento profissional. E a segunda coisa que eu acho interessante, Vivian, é uma coisa, pessoal, é uma coisa assim: o que a doença infecciosa é diferente de todas as demais? Né? É uma coisa assim, é uma luta da vida entre espécies diferentes. A lógica do micro-organismo é crescer e multiplicar. A lógica do homem é crescer e multiplicar. Mas num determinado momento, eles se encontram. E a partir desse encontro, pode ocorrer doença. E aí é diferente de qualquer outra doença. Se eu tenho um câncer, uma doença endócrina, é o meu corpo que está estragando. Se eu tenho uma doença infecciosa, são duas espécies lutando para sobreviver. Isso é fantástico, gente. Isso que faz da nossa especialidade talvez a mais interessante e a mais ampla de todas as que existem e que eu acho que vai ser a mais valorizada também. É uma questão de tempo, apenas isso. Então vale a pena investir, né? Legal. Então, pessoal, essa foi mais uma TV CCIH com um grande mestre aqui, o professor Antônio Tadeu, e logo mais a gente volta trazendo mais novidade para você. Parabéns, professor Tadeu, parabéns pelo seu curso e até a próxima. É isso aí. E esse sotaque gostoso?